Cheguei, tô ao vivo, em pleno Réveillon, claro, correndo risco que ninguém venha, naturalmente, não é verdade? Porque dia 31, né, 8 horas da noite, é muito possível que as pessoas estejam fazendo outras coisas e não estejam aqui, né, no Instagram. Que bom que seja assim, né, por um lado, porque estão reunidos com pessoas queridas, e por outro, também é preocupante. Olha, temos gente chegando, que bom! Bem-vinda, Isa, com direito a coraçãozinho e tudo. Que maravilha! Ó, quem estiver chegando, me avisa se tá me ouvindo bem, tá? Porque eu tô sem fone de ouvido. Ai, muitos coraçõezinhos, que bom. Que bom. Tá dando para me ouvir? Sem o fone? Se tiver ruim o som, só me avisar, tá? Que eu coloco o fone de ouvido. Então, bem-vindos quem estiver chegando aí. Que bom. Ah, que bom, obrigada. Tá ouvindo bem. Ah, então eu vou ficar livre. Livre de fone de ouvido. Que ótimo. Então eu vou começando, porque a ideia, né, é conversar com quem estiver aqui hoje. A ideia de fazer essa live era justamente porque esse é um ano absolutamente atípico, né? Ó, a Grazi chegando. Se não fosse um ano atípico, não estaríamos aqui hoje, né? Muito provavelmente não haveria live em pleno Réveillon, né? Mas com esse ano, com tudo que aconteceu, com a pandemia, né? Muitas pessoas estão em casa, muitas pessoas também em isolamento, infelizmente adoecidas, né? Então me deu vontade, né, de passar aqui e conversar com vocês. Eu também estou aqui, né? Tô quietinha na minha casa, dá para perceber, né? Pelo cenário que é o mesmo. Então eu tô aqui quietinha, né? Então a ideia é trazer reflexões sobre esse ano, sobre tudo aquilo que a gente viveu, né? De um ano tão diferente de tudo que a gente já conheceu na vida, né? Para poder integrar isso que aconteceu, né? Refletir para poder integrar. Tem uma gata aqui no meu braço. Não vou virar porque senão vai cair tudo aqui. Então, eu vou começar, né? As pessoas vão chegando e quem não chegar hoje tá tudo bem também, né? Porque a live vai ficar gravada. Então a ideia é da gente conversar aqui, né, um pouquinho, e também depois eu vou passar uma dinâmica que vai servir tanto para agora, né, para esse momento. Opa, boa noite, que bom. Olha, que bom, mais gente chegando, Aide. Ah, que bom, Isabel. Bem-vindas, bem-vindos. Né? E eu tava falando que, assim, a ideia é a gente poder conversar aqui, mas quem não tiver aqui agora, tudo bem, né? Vai ficar salvo, vai ficar gravado. Então, até mesmo para quem participar agora, pode pegar os exercícios também depois, tá? Então, minha gente, eu vou começar, né? Conforme vocês vão chegando, né? E quem for chegando depois vai pegando aí o bonde andando também. Mas para a gente poder aproveitar, né, esse tempo que a gente tem. Eu acho que uma das grandes lições de 2020 foi justamente, né, fazer com que a gente respeitasse e honrasse, né, o tempo que a gente tem. Né, porque 2020 foi direto ali, eu acho que das nossas fantasias narcísicas, né, de que nós somos eternos, que as pessoas que nós amamos ficam aí para sempre, que os relacionamentos, eles são imbatíveis, e nós vimos que infelizmente não,
né? Nem sempre as coisas saem do jeito que a gente planeja ou do jeito que a gente espera. E 2020 foi um ano que demonstrou incisivamente, insistentemente isso, né? Que nem sempre as coisas são do jeito que a gente planeja, né? Então, como disparador, eu vou trazer um trechinho de um livro que eu já falei bastante sobre ele em várias ocasiões, chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Tá aparecendo aí o contrário para vocês, mas é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que eu acho que tem tudo a ver com esse ano e com as coisas que nós vivemos, que diz o seguinte: vulnerabilidade não é fraqueza. E a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. Então, esse foi o ano, acho que vocês estão falando aí que adoram, né? Que amam esse livro. É um livro maravilhoso mesmo, né? Que lembra da nossa humanidade, ressalta a nossa humanidade, né? Num tempo que a gente vive, eu acho que no tempo que a gente vivia, já dá para falar assim, né? Cobrando tanta perfeição, com tanta agilidade e tanta coisa que não é humana, né? E veio esse ano e falou: olha só, vocês não estão com essa bola toda, né? Somos todos humanos, morremos, adoecemos, temos as nossas fraquezas, né? As nossas vulnerabilidades. E vem a Brené Brown, que é a autora desse livro maravilhoso, e ela fala que vulnerabilidade não é fraqueza. É muito pelo contrário. É necessária muita coragem, né, para demonstrar nossa vulnerabilidade, né, para se colocar à prova o quanto, né, que é importante se permitir ser vulnerável. Então eu queria abrir, né, com esse trechinho, né, como um disparador, justamente porque esse ano foi um convite absolutamente intenso e insistente para a gente olhar, né, para a nossa vulnerabilidade. Então, é uma coisa muito importante também, né, eu acho que a chamada pós-modernidade, né, ou então, enfim, essa época que a gente está vivendo, antes, né, da pandemia, fazia com que a gente varresse a morte para debaixo do tapete, a doença, a tristeza. Tínhamos, né, que mostrar e demonstrar o tempo todo uma felicidade eterna, né? Somos muito bem-sucedidos, estamos muito bem na vida, né? Só que vem uma pandemia e diz: olha só, não é bem assim. Temos nossas fragilidades, temos as nossas vulnerabilidades. Então, até mesmo, né, tem uma autora maravilhosa chamada Maria Júlia Kovacs, que ela trazia muito Kovacs, né, que dizia muito isso, assim, que é como se a humanidade estivesse na adolescência. Quando a humanidade ela varre a morte para debaixo do tapete, é uma forma de não olhar, porque é o adolescente que pensa assim, é o adolescente que é imortal, ele que nada acontece com ele não vai morrer nunca, ele não vai adoecer, nada vai acontecer com ele. Então a humanidade antes da pandemia meio que se comportava dessa forma, né? E agora tivemos aí um choque, né, de realidade, enfim, um sacode de humanidade, né, da nossa própria condição humana, né? Então, é claro, né, que essa live não é para quem ainda está na negação, né, é para quem está disposto a olhar para tudo isso que a gente viveu durante esse ano, para todos os desafios, para as perdas que nós tivemos,
que foram várias, né? Não só de pessoas queridas, mas pessoas que perderam relacionamentos, perderam seus empregos, né? Momentos muito desafiadores, né? Então, é claro que até porque quem está ainda, né, na negação, nem estaria aqui, né? Tá aí numa festa grande, né, com aglomerações, não está muito preocupada com isso, né? Aqui a ID está trazendo: vulnerabilidade é abrir a janela do nosso eu sem medo de revelar quem se reconhecer no que se vê e aceitar o processo de impermanência da nossa condição humana. Exatamente. Eu acho que com tudo isso que aconteceu, nós nos deparamos, né, com a nossa finitude, com a nossa impermanência, né, como você está trazendo, Aide. É isso mesmo. Deixa eu ver. Sempre dá uma olhadinha aqui para ver se tem mais algum comentário, como o do da Aide. Tá ótimo. Então, né, como eu estava falando, é claro, né, que quem está na negação não estaria aqui, nem está muito disposto a refletir, né, sobre tudo que aconteceu. Então, qual é a proposta de hoje aqui? É justamente o de fazer uma ferramenta, né, fazermos juntos aqui uma ferramenta que possa servir tanto para 2021, para fazer na noite de hoje, né? Ou então para quem quiser fazer amanhã, no primeiro dia do ano, né? E também por toda a vida, para quem quiser continuar fazendo, né? Então, é muito importante também, né, a gente poder olhar para o nosso ano, para tudo que aconteceu, né? Reconhecer, respeitar e honrar as nossas dores, né? Porque várias coisas foram ditas a respeito desse ano. Algumas pessoas disseram: nossa, 2020 foi um ano perdido, um ano que não aconteceu. Outras pessoas falaram: não, 2020 na verdade foi uma bênção, mas foi uma bênção disfarçada, porque trouxe muitos aprendizados com tudo isso que a gente está vivendo. Então, cada um de nós tem um olhar diferente. Outras pessoas, na verdade, né, nem consideraram o que aconteceu em 2020, a gravidade de tudo, né, aquilo que aconteceu. Então, também não teve lá muitos aprendizados, né, em relação a isso. Então, não seria nem ignorar o que aconteceu, né, e nem também brincar de Poliana moça, né, no jogo do contente. Tá tudo bem, né, assim, que bom que tudo isso aconteceu, nossa, que bom, isso fez com que, né, nós amadurecêssemos, que ótimo. Muito complicado, né, falar que foi uma bênção ou que bom que tudo isso aconteceu para quem perdeu uma família inteira, né, para quem perdeu o seu sustento, para quem perdeu um relacionamento, para quem perdeu pessoas queridas. Então, não é brincar do jogo do contente, mas poder olhar e honrar, né? Porque muitas situações traumáticas aconteceram, né? Não só a perda, mas também como aconteceu, né? Não o que, mas o como, né? Perdas inesperadas, perdas da noite para o dia, a impossibilidade de realizar os rituais que nós costumamos fazer. Então, foram formas também muito traumáticas. E por que eu estou aqui hoje também conversando com vocês? Porque uma das coisas que acontecem com uma situação traumática, quando se varre para debaixo do tapete, ou quando não se quer olhar para isso, ou não se pode, claro, olhar quando são grandes traumas, é realmente, difícil de olhar, às vezes é impossível olhar. E é até, inclusive saudável, não olhar naquele momento, respeitar o tamanho dessa dor. Mas um trauma também, para ele ser superado, uma dor para ela ser elaborada, é necessário
que ela seja vista, que ela seja olhada, né? Aquela dor, ela precisa ser sentida, até mesmo para a gente saber o que a gente vai fazer com ela, né? A partir daí. Então, o convite, né? É justamente esse. É olhar um pouquinho para trás e ver o que aconteceu esse ano. Claro, e não foram só dores, também foram conquistas, né? Também foram superações esse ano, né? Não é só simplesmente olhar, né, para o que aconteceu, mas olhar também para as lições que 2020 trouxe, encontrar os aprendizados, né, e como construir uma vida a partir disso, né, a partir daí. Então, primeiro, né, com essas perdas, com esses acontecimentos traumáticos, que muitos de nós passamos por isso, né, isso fez com que também muitos de nós, né, refletíssemos sobre a nossa vida, sobre principalmente, né, a iminência da morte, né, ou então quando a gente passa por essas situações que são muito difíceis, tudo isso faz com que a gente repense a nossa vida, né? Quando uma pessoa muito próxima de nós vai embora, né, quando uma pessoa muito próxima morre, a gente repensa, né? Foi tão próximo, aconteceu com outro, podia ter acontecido comigo, mas não aconteceu, eu tô aqui. Então, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa vida que eu ainda tenho, né? Que tá aqui comigo. Então, fez com que a gente pensasse também nos nossos relacionamentos. Já que eu tô aqui, já que eu tô viva e eu já entendi que isso daqui acaba, o que eu tô fazendo nesse relacionamento? Será que esse relacionamento ainda faz sentido para mim? Será que eu quero continuar nesse relacionamento ou será que eu me acomodei nele? Será que eu tô aqui porque na verdade eu tô com medo de sair, não encontrar mais ninguém, ninguém vai me querer, ou então por medo da solidão, né? Então é importante poder olhar para o trabalho. Será que esse trabalho ainda faz sentido para mim? Será que ele está de acordo com o meu propósito de vida? Será que é isso que eu quero fazer, já que eu estou aqui, já que eu estou viva, já que eu estou vivo e bem vivo? Será que é isso que eu vou querer fazer para o resto da minha vida? Está fazendo sentido eu estar aqui? Que vida eu gostaria de ter? Né? Poder olhar para essa vida e se perguntar: é essa a vida que eu gostaria de ter? Né? Poder olhar ao redor, são essas as relações que eu gostaria de ter? São esses os amigos que eu gostaria de frequentar? Faz sentido para mim? Né? Muito bom a gente poder refletir e se perguntar tudo isso, né? Eu acho que 2020 também trouxe questões relacionadas ao controle. Né? Houve muita sensação de perda de controle. Né? Primeiro, acho que uma fantasia narcísica de que a gente controla as coisas. Né? E aí depois, uma perda de controle. Nossa, mas como assim? Estava tudo certo, eu estava aqui no meu emprego e agora não tenho mais, da noite para o dia. Né? Perdi. Mas o que aconteceu, né? Que eu estava achando que meu casamento, né, tava ok, né? Tava tudo certo. E aí veio a pandemia e aí a quarentena e a convivência e eu comecei a enxergar um montão de coisa. E eu vi que não, né? Que não tava tudo bem, né? Meu casamento acabou, né? Durante a quarentena. Então, assim, não temos... Né? Tem coisas que a gente realmente não controla. Mas assim, tem coisas que sim a gente controla. Né? E aquelas coisas que a gente tem controle, será que a gente está realmente controlando? Será? E apagou aqui o... Ai, meu Deus. Vou tentar ligar aqui. Que apagou... Tô aqui no escuro, né, gente?
Apagou o LED. Voltei. Vou ficar de olho aqui para ver se não apaga de novo. Não acabou a luz não, tá, gente? Foi só o LED, eu tô aqui. Então, será que eu tô assumindo? Eu tava falando sobre o controle, né? Tem coisas que a gente realmente não controla, mas tem coisas que a gente sim, que a gente tem controle. Então é sempre bom perguntar: eu tô com as rédeas da minha vida nas mãos? Eu tô assumindo o controle da minha vida? Né? Então, assim, é poder identificar também, né? Aquela correria, eu acho que 2020 foi muito importante para isso também. Essa parada que a gente teve, essa pausa, né? No período de confinamento, né? Que durante a quarentena, da gente poder, foi uma quebra, né? Muito radical, uma ruptura, né? Na nossa rotina, porque antes a gente estava no automático. Então acabava se relacionando de forma automática, indo trabalhar de forma automática, né? E a vida em casa era automática, a vida de uma forma geral não era tão sentida, né? E de repente, quando tudo para, a gente tem a possibilidade de olhar, até mesmo para poder separar o que eu posso controlar daquilo que eu não posso controlar, né? Então, assim, as coisas que aconteceram, a gente não tem controle, né? Realmente, não dá para controlar. A gente não tem como controlar a morte, por exemplo. A gente não tem como controlar. Eu acho que também, né, a pandemia, ela foi bem pontual nisso também, né? Em mostrar que a gente não tá com essa bola toda. Quando um vírus ali, invisível, né, que simplesmente domina um planeta inteiro, né? E assim, e pessoas altamente especializadas naquilo e não dão conta, né? Então a pandemia, ela esfregou na nossa cara também a nossa impotência, né? Também essa falta de controle, né? Então nós não temos como controlar o passado, por exemplo, nós não temos como controlar aquilo que aconteceu, mas nós temos sim, né, como controlar aquilo que a gente vai fazer em relação ao que aconteceu, né? Então não tem como mudar o passado, mas a gente pode mudar sim a forma com que a gente vai olhar. Como, né? Que sentidos a gente vai atribuir para tudo isso que aconteceu, né? Então é isso que a gente chama de ressignificar. Não tem como a gente voltar atrás, fazer tudo de novo, não tem como, né, voltar ali na máquina do tempo e mudar o que aconteceu, mas a gente tem como mudar o que a gente vai fazer em relação a isso. E o nosso olhar em relação ao que aconteceu. E quando a gente muda o olhar, tudo muda. A coisa, gente, permanece a mesma. Mas quando a gente muda o nosso olhar, tudo muda, né? Então tudo vai depender do nosso olhar, né? Então a privação da liberdade, né? Como eu estava falando do confinamento, também fez com que a gente pensasse uma série de coisas, inclusive em relação àquelas coisas que a gente não valorizava tanto, né? Por que a gente vai valorizar a liberdade se a gente está acostumado com ela, se a gente está acostumado a ir e vir, né? Então veio um confinamento e fez com que a gente valorizasse a nossa liberdade, né? E uma série de outras coisas que estavam ali, né, ali à nossa disposição. E aí, de repente, quando a gente não pode fazer aquilo, né? Como, por exemplo, a gente não pode sair de casa, a gente não pode sair para fazer, né? Ou pelo menos naquele momento não poderia sair para fazer as coisas que a gente estava acostumado a fazer, né? Então, o que será, né? O que a gente podia fazer, mas não dava tanta bola? O que estava ali e a gente não valorizava, né? O abraço, por exemplo. A gente podia abraçar. E será que a gente abraçava?
né? Ou será que a gente passou a sentir saudade, sentir falta do abraço depois com o confinamento? Será que foi necessário uma pandemia para isso? Né? Ou então as nossas perdas, aquelas pessoas que estavam ali dentro de casa todo dia, será que a gente valorizava essas pessoas? Ou será que a gente só foi valorizar depois que perdeu, né, essas pessoas? Então, eu acho que essa parada também, ela foi importante para que a gente pudesse entrar em contato, né, com tudo aquilo que a gente gostaria de fazer e que não estava fazendo, que antes a gente podia fazer e não fazia, por preguiça, ou porque se acomodou, ou por qualquer outro motivo, ou porque eu não tenho tempo, né? O eterno não tenho tempo de fazer isso, né? Eu não tenho uma convivência, né, com meu filho muito grande, eu não tenho como acompanhar o crescimento dele porque eu estou trabalhando, né? Ou então estou aqui de olho no LED para não ficar no escuro de novo, né? Ou então, eu quase não saio de casa porque é uma correria tão grande, né? E aí, de repente, a gente de fato não pode fazer isso. Eu, por exemplo, eu amo dançar. Eu adoro dançar. E uma das coisas que eu sinto mais falta nesse momento na minha vida é da dança. E se vocês me perguntarem agora, e você saía para dançar? Não! Nem sempre. Raramente. Quantos domingos da minha vida eu fiquei com preguiça de sair de casa, né? E hoje eu penso, meu Deus, né? Se eu pudesse, eu teria aproveitado muito mais, né? Mas não dá. Eu posso, claro, depois, daqui para frente, né? Então foi importante para olhar, né? Então importante para olhar para a vida também, né? Assim, essa parada foi muito interessante, assim, porque eu mudei tudo. Fiz uma transição de carreira, né? Paradoxalmente, eu me aproximei mais das pessoas, né? Mesmo com o distanciamento, eu acabei ficando mais próxima, mesmo de forma virtual. E também me distanciei, né, daquelas pessoas que não faziam mais sentido. Fiz aquela limpa das relações que não faziam mais sentido, né? Em relação aos relacionamentos, também a gente teve tempo para olhar, tempo, né, para se perguntar, você se sente recebendo afeto dessa pessoa que você está se relacionando, que na correria nem pensava nisso, e aí de repente estava ali, né, confinado 24 horas por dia, né, e até mesmo, né, para ter uma oportunidade de estar ali junto no momento de crise. É uma coisa tão recorrente, as mulheres falando sobre isso, que ficaram absolutamente sobrecarregadas, né? Porque estavam de home office, as crianças estavam em casa, né? E assim, não tinha uma pessoa para ajudar, por exemplo, na faxina. Então as mulheres ficaram absolutamente sobrecarregadas de ter que cuidar da casa, ter que cuidar do filho, ter que trabalhar, né? E assim, simplesmente o marido dizia, não, eu tô trabalhando. Mas também, né? Ambos estavam trabalhando. E aí muitas mulheres também se deram conta que não tinham um companheiro. Tinham um marido, mas não tinham um companheiro. Não tinham uma pessoa, né, que pudessem contar no momento de crise. E muitas separações aconteceram. Muitos rompimentos aconteceram. Até porque tinham muitos casamentos que, na verdade, já tinham acabado, né? E assim, só ficou insuportável a convivência. Então, é muito importante essa parada também para se dar conta como eu recebo afeto, como eu dou afeto, né? O que eu espero receber do outro, né? Como eu posso me dar esse afeto, né? E aí eu vou indicar para vocês, já vou indicar vários livros, né? O que me ajudou aqui nesse ano de 2020
E eu recomendo para vocês um livro que é super famoso também, né, do Gary Chapman, se chama As 5 Linguagens do Amor. É importante a gente conhecer também, né, como a gente dá amor, como a gente recebe amor, qual é o sentido que a gente atribui para esse amor. Né? Às vezes a gente acha que o outro não ama, que o outro não dá amor, ele não expressa amor. Mas ele ama sim, ele está expressando o seu amor, mas não da forma que você gostaria, que você entende como amor. Né? Tem pessoas que fazem coisas, tem pessoas que dão presentes, né? Ou tem pessoas que estão simplesmente perto, ou tem pessoas que falam, pessoas que elogiam. Cada pessoa tem um jeito diferente. Né? Então, autoconhecimento, absolutamente importante, né, nos relacionamentos. E em relação, né, às perdas e os eventos traumáticos, eu estou falando aqui alguns tópicos para a gente poder entrar depois no nosso exercício que eu vou propor aqui. Né, para a gente, deixa eu dar uma olhadinha, que eu não sei quem está chegando ou quem está falando, eu só sei que eu dando aqui a falar e não... Oi. Obrigada. Que bom. Tá valendo aqui os comentários. Então, gente, eu tô falando só alguns tópicozinhos, né, do que aconteceram aqui em 2020, algumas das coisas, né, mais evidentes nesse ano, para a gente poder, né, começar o nosso exercício aqui. Um outro tópico é justamente o de perdas e eventos traumáticos. Então, é importante ressaltar que luto não é doença. Não é toda pessoa que está enlutada que precisa de terapia, por exemplo. Né? É diferente, uma coisa é luto, outra coisa é depressão. Né? O luto em si, ele não precisa ser tratado. Né? O luto, o que ele precisa é sim, né? É de trabalho de elaboração desse luto e de tempo. Mas nem sempre de terapia. Né? É necessária a terapia quando esse luto se complica. Quando a pessoa realmente ela não consegue retomar a sua vida, né? Quando ela não consegue, depois de um tempo, levantar da cama, por exemplo, ela não tem energia, ou quando uma pessoa não consegue se refazer, ou quando ela perde um companheiro, né? E ela não consegue mais, né, refazer a sua vida, ou quando a pessoa fica ali presa, fixa, né, naquela perda, e ela não consegue ressignificar. E aí sim, né, é importante olhar para isso. Então, quais seriam os fatores protetores, né, para situações traumáticas, para essas situações de perda? As ligações seguras, poder se relacionar, poder ter uma rede ali, né, que seja de relações seguras, pessoas com quem contar, pessoas com quem confiar. Isso é muito importante, isso é um fator de proteção, né, para eventos traumáticos. Né, o apoio relacional, ser apoiada, ter suporte, ter relações, né, de suporte, de apoio, né, pessoal ali e comunitário também. Né? Aí entra a importância dos grupos. É claro que, que foi bem complicado esse ano, principalmente nos momentos de quarentena, né? Mas para as pessoas, por exemplo, que têm uma religião, que frequentam, né, uma igreja, um centro religioso qualquer, né, que aquela vida ali comunitária possa acolher, né, essa pessoa, isso é muito importante. E também estratégias para sobreviver. Como sobreviver a tudo isso, criar estratégias, criar forma, né, para se alimentar, para levantar da cama, né, para tirar força, de onde, o que dá, o que me reabastece. Tem pessoas que se reabastecem na sua fé, né, para pessoas que fazem, que a oração faz sentido, por exemplo, os rituais,
né, que são super importantes. Aqui, olha, tem uma pergunta: qual a melhor abordagem para quem tem depressão? A pessoa já tem um diagnóstico de TOC e TAG. Atualmente faz terapia com início de Gestalt. Então, não existe uma abordagem mais adequada. Existe o que é mais adequado para aquela pessoa, né? Para aquilo que ela tem mais afinidade. Né? Então, assim, e é importante, você falou aqui do TOC e de TAG. É muito importante, independente, gente, da abordagem, mas é muito importante um trabalho conjugado. É muito importante que essa pessoa, né, ela passe, claro, por uma avaliação ali psicológica, mas também uma avaliação, muito importante passar por uma avaliação psiquiátrica também, né? É muito importante esse trabalho conjunto, porque dependendo, né, claro que só a terapia, em alguns casos, tá tudo bem, tá perfeito. Agora, em outros casos, né, numa depressão muito severa, né, ou então, como você falou, pessoas com TOC, com TAG, é necessário também, né, a entrada. Não, pode ser necessária, né, ali a entrada de um psicofármaco, tá? Então, independente da abordagem, esse trabalho conjunto é muito importante, tá? Que mais? E eu vou correr um pouquinho porque a gente só tem 20 minutos e eu quero passar para vocês aqui essa dinâmica. E é claro, gente, tudo dando certo, essa live vai ficar aqui gravada, então vocês vão poder pegar depois e anotar tudo direitinho, tá? Essa é a segunda parte e eu vou correr um cadinho aqui, senão não vai dar tempo, tá bom? Então, o que eu vou propor aqui como dinâmica para vocês? Quem tiver aí com caneta e papel, comecem a anotar, que eu vou passar 10 perguntinhas para vocês se fazerem hoje e sempre, né? Sempre que vocês quiserem, né, trazer uma reflexão sobre aquilo que vocês estão vivendo. Número 1, o que? O que aconteceu nesse ano de 2020 que ficou marcado para você? Quais foram as suas dores de 2020? Quais foram as suas conquistas nesse ano? Então, o que eu sugiro para vocês? Que nesse primeiro item, vocês coloquem no papel tudo que marcou, tudo que foi importante para vocês nesse momento. Agora, a partir da segunda pergunta em diante, eu vou pedir para vocês escolherem um desses acontecimentos, tá? Para poder trabalhar. Escolham aquele que foi mais impactante, né? Se foi uma dor, aquele acontecimento, né, que trouxe uma maior dor para vocês, aquilo que foi mais difícil de lidar, tá? Escolha uma delas. Então, a segunda pergunta é o como. Como você se sentiu em relação a tudo isso que aconteceu? Então, o que pode ser? Tristeza, raiva, medo, solidão, desamparo, abandono, ansiedade, enfim, seja lá o que for, né? Então, coloquem no papel tudo aquilo que vocês sentiram em relação a esse acontecimento. Quarto. Não, desculpa, eu pulei. Terceiro. Por quê? Por que você se sentiu do jeito que você se sentiu? Né? Por exemplo, porque eu fui pego de surpresa, né? Se for o caso, se essa situação, né, muito impactante, foi uma demissão de trabalho, né? Então, se você se sentiu devastado com essa demissão,
Por que você se sentiu dessa forma? Né? Porque foi de uma forma inesperada, né? Ou então, porque era a pessoa mais importante da minha vida, né? De repente, de você se sentir com uma tristeza profunda, né? Com o término de um relacionamento, né? Ou então, porque era a pessoa que eu mais confiava. No caso de uma traição, por exemplo, né? Ou de acabar descobrindo, né? Alguma coisa que machucou muito, né? Agora sim, quarto, o que você fez em relação a isso? O que pode ter sido? Eu não quis tocar no assunto, eu não quis falar sobre isso, né? Ou então, eu busquei ajuda, ou então, eu tentei ali conversar com a pessoa, eu tentei resolver o que aconteceu, né? Ou então, eu busquei ajuda, eu busquei o apoio da minha família, eu busquei o apoio, né, dos meus amigos. Então, o que você fez em relação a isso? Quinta pergunta: com quem você pôde contar em 2020? E aí, pensando nessa pergunta, com quem você pôde contar, eu vou fazer mais duas perguntinhas, mais dois subitens aí dentro dessa pergunta. Quem você quer que permaneça na sua vida em 2021? Quem você não quer que permaneça? Assumindo as rédeas das suas relações, dos seus relacionamentos. Sexta pergunta: o que fez você se sentir melhor em 2020? Por exemplo, muita gente começou a fazer live. Muita gente começou a escrever, né, a fazer, a ter blog, né, a compartilhar aquilo que estava sentindo, ou então a gerar conteúdo, né, para as redes sociais, né, porque compartilhar aquilo que estava sentindo, né, era uma forma de alívio, né, de compartilhar a dor, né, de poder ouvir outras pessoas, né, e assim, de saber o que estava acontecendo com as outras pessoas nesse momento e poder compartilhar o que estava acontecendo, né, com elas. Muitos psicólogos, por exemplo, começaram a fazer atendimentos voluntários, atendimentos a profissionais da área da saúde, começaram a fazer atendimento a enlutados, né? Eu, por exemplo, eu e Thaís, a gente deu um curso online, né? Foi um curso online gratuito sobre luto, né? Então isso foi uma coisa que fez com que, né, que isso ajudou a gente a lidar com esse momento que foi tão difícil, né, da pandemia e de confinamento. Então, o que você fez, né, que te ajudou, né, que fez com que você se sentisse melhor em 2020? Sétima pergunta: o que fez com que você se sentisse pior em 2020? Por exemplo, trabalhar em um ambiente nocivo. E olha que a pandemia foi ótima para isso também, né? Porque aquilo que já estava ruim em muitos locais de trabalho ficou muito pior, né? Se as condições de trabalho já não eram boas, Leona está querendo aparecer na live a qualquer momento. Tem uma orelhinha aqui da minha gata aparecendo. Né? Então, se as condições de trabalho já não eram lá muito boas, com a pandemia tudo piorou, porque o trabalho triplicou. Né? Então, será, né, que foi isso? Será que trabalhar em um ambiente nocivo foi o que prejudicou, né? Fez com que você se sentisse pior nesse ano? Por exemplo, se relacionar com pessoas tóxicas. E, gente, não é só relacionamento amoroso, não. Né? Existem amigos tóxicos. Amigos que falam, nossa, como você engordou.
Nossa, você viu como fulano envelheceu? Né? Pessoas da família também, né? Existem famílias tóxicas. Então, será que conviver com essas pessoas fez com que você se sentisse pior em 2020? Natal é ótimo para isso também, né? Ir para casa da família e tem sempre, né, uma pessoa que fala: nossa, mas você vai comer desse jeito? Nossa, mas como você engordou? Né? Então, sim, tem pessoas tóxicas também na nossa família, né? Não é só amor. Por exemplo, permanecer em relacionamento sem sentido. Não necessariamente a pessoa tóxica, mas, gente, acabou, né? O relacionamento acabou e, enfim, não faz mais sentido continuar ali. Então, isso tira a potência de vida. Então, é importante olhar para isso. Eu tô vendo as pessoas estão chegando e dando oi, gente. Feliz ano todo pra vocês, que eu não tô falando com vocês, né? Que eu tô aqui que nem uma louca aqui, a controladora de tempo. Senão eu não termino aqui. Oitava pergunta. O que eu aprendi com isso? Que lições essas dores te ensinaram? Né? O que você pode levar disso para 2021? Quais ensinamentos? Né? O que você fez com as suas dores? O que você fez com as suas frustrações? Uma pergunta que eu fiz nos stories, não lembro mais se foi ontem, se foi anteontem, que eu não tenho muita noção de tempo, foi justamente o que você fez com as suas frustrações em 2020. O que você transformou? Tudo aquilo que você queria fazer, não conseguiu fazer, e aí o que você fez com isso? O que foi possível fazer com isso? Aquela famosa frase do limão e da limonada, porque o ano para dar limão, limão azedo 2020, então o que fazer com esse limão? Teve gente que aí fez limonada doidado, vendeu limonada, fez caipirinha, enfim, fez de tudo com esse limão, e teve gente que ficou reclamando, que limão é azedo, que limão, enfim, cada pessoa lidou com uma forma diferente, com as adversidades, desse ano. Então, o que você aprendeu com tudo isso? 9. Pelo que eu posso ser grato? Não é brincar do jogo do contente, mas, gente, não é possível que uma pessoa tenha uma vida tão miserável que ela não tenha absolutamente nada para agradecer. Então, pelo menos uma coisa, o que foi, que coisa é essa, que você tem pelo que ser grato? 10. Que frases de afirmação eu posso construir a partir daí? Então, o que eu convido vocês a fazerem? A olhar esse exercício todo pronto depois que vocês fizerem. Então, criem frases de afirmação com tudo isso que foi vivido, com tudo isso que foi aprendido, com as lições de 2020 e construam frases de afirmação. Por exemplo, vou dar a minha. Eu sou uma força da natureza que não pode ser detida. Gente, essa é a minha frase de 2020, porque aconteceram tantas coisas e tantas coisas difíceis de lidar, foram tantas perdas. Foram perdas na família, perda de relacionamento, perda do meu bichinho de estimação, perda de amigos, enfim, afastamento no trabalho, perda da saúde, tive que fazer uma cirurgia complicada durante a pandemia. Foi muito complicado. Então, sim, eu sou uma força da natureza que não pode ser detida. Então, construa uma frase que faça sentido para vocês e que vocês acreditem nela. Por exemplo, eu me autorizo a brilhar e a voar alto. Eu me permito a relaxar,
a descansar, a celebrar, né? Eu sou perfeita exatamente do jeito que eu sou perfeito do jeito que eu sou, né? Façam essas frases de afirmação que vocês acreditem. Não adianta fazer uma frase de afirmação enfim, que não faça sentido, que vocês não acreditem, tá? Então, o que eu proponho com tudo isso como ações futuras? Primeiro, esse exercício, ele pode ser feito no final de qualquer ano, não só agora, né, de 2020, mas de 2021 e de qualquer ano, né, que você possa sentar um pouquinho e olhar, fazer aí uma retrospectiva, né, da sua vida. E também dá para utilizar também ao longo do ano, todos os dias. Como assim? Né, criar um hábito. Por exemplo, né, todas as noites, antes de dormir, fazer uma listinha. Se não quiser anotar, né, tem pessoas que gostam, que tem caderninho, né, da gratidão, mas enfim, se não quiserem fazer anotações, mas pelo menos listinhas mentais, né, se perguntar pelo que eu sou grato, pelo que eu sou grata no dia de hoje. E, gente, acreditem, sempre tem alguma coisa, né? Eu tenho esse hábito, eu faço isso todo santo dia. E mesmo naqueles dias que eu penso, meu Deus, é PT, o dia hoje foi perda total, sempre tem alguma coisa para agradecer, né? Então, se perguntem, né, pelo que eu sou grata, e realmente sintam, porque o importante é ter, né, essa sensação que a gratidão traz. Né, dormir, principalmente nesse momento, né, que você está se despedindo do dia, ter esse quentinho no coração, né, e sempre quando acordar, para quem, né, fizer sentido as afirmações, ter ali na cabeceira da cama, acordou, dá uma olhadinha nas afirmações, né, repetir para você mesmo, começar a saudar o dia com afirmações que sejam positivas, e não pelas palavras, mas pelo que elas despertam, né? Um despertar com alegria, se preparar para esse novo dia. Isso dá para fazer o ano inteiro, né? Dá para fazer todos os dias e o resto do ano, né? Então, gente, agora eu tô aqui super no finalzinho, faltam 7 minutos. Eu vou falar bem rapidinho que a ideia era hoje aqui a gente poder refletir sobre o que aconteceu durante o ano, e essa proposta continua. Então, todos os sábados de janeiro, a partir do dia 9, a gente vai se reunir através da plataforma Zoom. Então vai ser online, vai ser gratuito. A ideia é a gente fazer uma viagem interna, tá? Então a ideia é que a gente se reúna para refletir, para fazer dinâmicas e para compartilhar aquilo que a gente está sentindo e para poder integrar tudo aquilo que a gente viveu. Não foi um ano fácil, foi um ano bem pesado para a maioria de nós, né? Foi um ano muito complicado para a humanidade. Então vamos lá integrar, né? Então vou falar bem rapidinho a programação. Dia 9 vai ser encerramento e abertura de novos ciclos. Dia 16 nós vamos trabalhar a criança interior. Dia 23, os relacionamentos. Dia 30, o propósito de vida. Então, a gente vai encerrar esse nosso encontros de sábado, trabalhando o propósito de vida. O que a gente está fazendo aqui nesse planetinha azul, tá? Então, quem se interessar, depois dê uma olhadinha, que eu já tenho vários posts falando sobre isso, e é só clicar no link da bio, tá? Do Instagram. Tatani tá dizendo que quer, que bom! Então, gente, todo sábado de manhã, tirar um tempinho pra gente refletir sobre a nossa vida e se trabalhar, né? E agora, para encerrar, eu vou dar algumas indicações de leitura, como eu prometi, né? O que me ajudou em 2020. Já falei sobre as 5 linguagens do amor, de Gary Chapman. A coragem de ser imperfeito, de Brené Brown. Um outro que eu amo e me ajudou muito, O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz.
de Debbie Ford. Gente, trabalhar a nossa sombra pra gente parar de ficar projetando no outro coisas que são nossas. E também um que eu gosto muito é a parte que falta, né? Principalmente aí para quem teve relacionamentos rompidos, coraçõezinhos partidos, a parte que falta, porque a falta move, né? A falta faz com que a gente produza, faz com que a gente manifeste coisas, que a gente continue seguindo, né? Que a gente, enfim, que a gente possa se apropriar também da nossa falta e tudo aquilo que a gente pode fazer com ela. E é isso, gente, deu tempo, corri. Chegamos ao final da nossa live. Gente, muito obrigada por todo mundo que apareceu aqui, né? Só para dar um oi no meio do Réveillon, né? Por mais atípico que seja, por mais que, enfim, que vocês estejam em casa, com a família, mas tiraram um tempinho aqui para dar um oi, né? E que bom ver vocês todos. Agora eu vou poder... Arthur! Lindão! Tatane, Pami, Alan, que bom! Lucas, Carol, gente, a Ana, muita gente querida aqui, Helenice, que bom, gratidão, gente, por todo mundo que apareceu hoje, para quem ficou a live inteira, para quem trouxe aí o caderninho, anotou, né, as questões, para quem não anotou, perfeito, sem problema algum, porque dando tudo certo, e eu sempre espero que dê certo e a live fique aqui salva. É só depois, quando vocês quiserem, ir ali direto, né, nas perguntinhas. E vale a pena, gente, sentar um tempinho para fazer essa viagem interior, né? E eu vou ficar esperando vocês, quem quiser viajar comigo, em janeiro, todos os sábados. Eu tô muito entusiasmada. Eu quero poder sentar aqui, conversar, encontrar vocês. Estou sedenta cada vez mais. Agora, né, que eu tô bem de saúde, que eu sumi um tempão aqui, que eu realmente não pude fazer as lives. Agora eu tô aqui morrendo de saudade, né, morrendo de vontade de compartilhar. Tá bom? E é isso, gente. Ah, que bom. Obrigada, gratidão. Feliz ano novo. Tatane tá dando feliz ano novo aqui. Feliz ano todo. Que bom para todos nós, sobreviventes de 2020, né, que a gente possa transmutar toda essa energia em coisas maravilhosas. E que sim, né, e que a gente possa transformar isso em grandes bênçãos nesse próximo ano e para todos os outros. Que a gente possa amadurecer, crescer, né, como humanidade, tá bom? E aceitando a nossa própria condição humana. Nós somos incríveis do jeito que nós somos, tá bom? Beijo, gente, aproveitem para comemorar com as pessoas, né, que vocês amam, nem que seja assim, ó, como a gente está agora, pela telinha. Porque dá assim, eu acho que um grande ensinamento, uma grande lição de 2020 é que dá assim para a gente transmitir afeto e sentir afeto, mesmo à distância, mesmo vendo, só através da telinha do computador ou do celular. Bom? Beijo, gente. Fiquem bem. E até o próximo ano. Beijo! Boa virada, que bom. Beijo. Ah, que bom, gente, entrando agora para dar oi. Beijão.